Olá, que bom, mais uma vez nós podemos começar a nossa celebração, o nosso culto. E bom ver que a igreja hoje está bem repleta, fico feliz por isso, nesse ponto de encontro. Você que nos recebe também nessa transmissão, louvado seja Deus por você permitir que nós entremos aí no seu lar. E hoje nós estamos em casa, com essa ornamentação aqui, para você se sentir em casa mesmo conosco. E queria, para nós iniciarmos essa celebração, esse culto ao Senhor, convidar alguém que é muito de casa aqui. Irmão Manel, ora para a gente aqui, em nome do Senhor Jesus. Você coloca diante de Deus Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a paz do Senhor. E como hoje é dia de ceia, hoje cedo eu estava lendo um texto que se encontra em João 6. Eu queria compartilhar com os irmãos. A partir do verso 53, Jesus disse: Eu lhe digo a verdade, se você não comer dessa carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Só para meditação, não é a hora agora de começar a orar para início do culto, mas vocês já vão remoendo essa palavra aí, porque é viva, né? E ela vai fazer o efeito pela qual ela foi emitida. Pai amado, aqui estamos, Pai amado, aqui estamos diante da Tua presença para Te glorificar e reconhecer, Pai, a Sua divindade, o poder, o senhorio do Senhor sobre nós, Pai. Nós sabemos que nós somos completamente dependentes do Senhor, nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, nós sabemos, Pai, quanto dependemos do Senhor para que sejamos felizes aqui na terra como o Senhor tem prometido. Te louvo por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos mais uma vez para Te cultuar. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso carinho. Que o Senhor possa estar presente em cada coração aqui, Senhor. Que possamos receber a porção dobrada que o Senhor tem para cada um de nós no dia de hoje. Eu Te bendigo, querendo abençoar o nosso pastor que estará ministrando a Tua palavra para a glória do Teu nome. E por que não dizer que é para a nossa alegria também? Que nós sentimos felizes, Senhor, como quando ouvimos a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu quero Te agradecer. Amém. Obrigado, irmão Manel, que você possa receber aí do Senhor o que você tem para hoje, para entregar para Ele e para receber dEle. Essa é a vantagem de sermos igreja. Quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nós sermos surpreendidos pela visitação dEle. A gente louva a Deus por isso. E vamos louvar esse nome bendito. Fernando trouxe aí algumas canções, junto com a Nath, e nós podemos louvar então em comunidade. Amém. Bom dia, igreja. Vamos se colocar de pé. Vamos celebrar o Senhor em comunhão. A igreja toda reunida para celebrar e adorar Ele nesta manhã. As palmas. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e como orvalho desce na montanha, sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontra em Cristo o bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos,
como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontra em Cristo o bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia. Comunhão, vinho e pão. Encontra em Cristo o bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Vinho e pão. Aleluia, nós te adoramos, Jesus, nesta manhã. Aleluia. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu.
muito mais do que o homem já viu. Amados, isso é promessa do Senhor para a nossa vida. Tem um mistério na coletividade. E hoje nós vamos falar muito sobre igreja. A coletividade é aquilo que Deus resolveu fazer do jeito dele. Deus, na verdade, é um coletivo de 3 pessoas que vivem perfeitamente em harmonia. E Ele criou, então, a igreja, para que a igreja ande perfeitamente em harmonia. Então, quando nós cantamos que junto podemos andar porque o amor de Cristo nos uniu, isso é um mérito não nosso, é a possibilidade daquele povo que foi alcançado por esse Deus trino, esse amor que nos conspira a andarmos juntos. E juntos nós somos completamente melhores do que separados e isolados. Acredite nisso. Eu queria fazer uma oração com você. Talvez você entrou aqui hoje, você esteja em casa, pensando aí, puxa vida, como eu gostaria de viver essa unidade. Vamos pedir isso e clamar ao Senhor Jesus. Pai, nós acabamos de cantar algo que é precioso para o Senhor, que é a unidade do teu povo. E nós sabemos, ó Deus, que no ajuntamento do Senhor, quando o Senhor ajunta o teu povo, coisas extraordinárias começam a acontecer. Pai, nós cremos que só o fato de podermos nos reunir em nome de Jesus já é bênção demais. E hoje nós estamos aqui, de em pé, orando, cantando e cantando, orando, ó Deus. Sabemos que nós podemos caminhar juntos e sermos muito mais do que a gente poderia imaginar ser, porque o Senhor está nesse negócio. Louvado seja o nome de Jesus. Se tem algum amado teu, Pai, que nesse dia, que nesse momento, passa por algo muito difícil, desacreditando do mover do Senhor, ó Deus, pela tua graça, encha-nos. Deus, renova o nosso espírito. Faça com que a gente possa nos encantarmos de novo, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é infinitamente maior e melhor do que nós poderíamos imaginar. Não cabe em mente alguma. Nenhum homem foi capaz de imaginar o que o Senhor tem preparado, ó Deus, para o teu povo. E nós queremos viver nessa verdade. É assim que nós oramos, em nome desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez o cântico aí? Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Amém, louvado seja Deus por isso, é um passo de fé. Vamos sentar, fique à vontade. E que bom a gente poder louvar a Deus com essas verdades que fazem parte da nossa vida. Amados, o que Deus escreveu para a igreja, nenhuma igreja local vai viver 100% isso, mas nós podemos sentir de Deus, porque Deus investiu na igreja local, que é um ensaio para a igreja, né, no final dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, a gente decidiu dar uma pausa na série de mensagens que temos feito aqui nos últimos encontros, sobre pés firmes na caminhada. A gente vai voltar com ela. Mas foi necessário a gente dar essa pausa para que a gente possa entender e conversar um pouco mais sobre a nossa casa. Por isso que está esse ambiente de casa aqui, para você se sentir em casa mesmo nessa comunidade. E nós precisamos ter um tempo de conversa aqui entre nós sobre os recentes movimentos e também decisões que a nossa igreja ela está envolvida. E isso vai facilitar muito você, de fato, se sentir em casa entre nós, você que já é da casa e você que está se aproximando.
você também conhecer um pouco melhor da gente. Está aí projetado aí a nossa... Algum problema aí? Tudo bem? Ok. De vez em quando o pessoal faz assim, que nem... Está projetado aí o slide, aí, o primeiro slide, que é justamente, nós vamos falar sobre retratos de uma igreja saudável. Retratos de uma igreja saudável. Você gosta de tirar foto? Tirar já é um verbo das antigas, né? É registrar. Como é que seria a moçada aí da década de 90, 2000? Hã? Como é que é? Fotografar do nosso tempo, né? Tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas a gente gosta de foto, de registrar, não é verdade? E nós queremos pensar sobre retratos de uma igreja saudável. E nesse tempo, eu queria que você tivesse bem atento sobre por que nós fotografamos, por que nós registramos imagens, por que a gente faz isso. E aí eu queria chamar a sua atenção para a gente ler um texto que eu acho que é uma bela fotografia da igreja, é um belo retrato da igreja. Atos 2, a gente vai ler os versos de 42 ao 47. Se você não tem Bíblia, não tem aí um aplicativo com a sua Bíblia, você pode me acompanhar e tirar aí uma carona comigo nesse texto. Fantástico. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Até aqui. Só de ler essa palavra que você possa ser abençoado por ela, porque ela precisa falar por si mesma. E a gente quer aqui não atrapalhar essa palavra, mas facilitar o nosso entendimento. Então vamos pedir que o Senhor seja compassivo comigo e com você no entendimento dessa palavra. Nós iremos apenas pensar algumas coisas. Amados, eu entendo que aqui nós temos o retrato do perfil de uma igreja, e uma igreja que está nascendo. Eu me lembro que eu fui para a sala de parto para registrar os meus filhos nascendo. E isso é comum. A gente quer registrar. E aqui está o retrato da igreja que está nascendo lá em Jerusalém, no início da caminhada da era cristã. Aqui está o histórico daquilo que veio acontecendo, algo que até então não existia. A igreja é algo novo que estava acontecendo. E é interessante que na narrativa de Atos, quem escreve é Lucas, e na sua narrativa, ele fala que a igreja que nasce em Jerusalém, ele parece que ele escreve esses versos aqui como um resumo do que vai acontecer para frente. Eu acho que a gente poderia dizer que ele está fazendo aqui uma síntese de que no capítulo 2, depois que ele conta da manifestação do que aconteceu, Jesus é assunto aos céus, há uma reunião dos primeiros ali que recebem o Espírito Santo, e aí há uma proclamação da mensagem num primeira transmissão multilingüe da história, e aí o pessoal fica alvoroçado, é o nascimento da igreja sendo registrado. E todo o povo ficou ali encantado com aquilo. E Lucas, ele vai passar a narrar o que acontece com essa igreja. Mas eu tenho a impressão que ele faz um resumo da ambiência dessa igreja, um retrato da ambiência dessa igreja, daquilo que ele iria escrever mais à frente. É o que eu quero compartilhar aí
com você uma forma que nós podemos entender a sua escrita. Né? Lucas escreve como se estivesse aqui fazendo um resumo de como era a ambiência daquela igreja. Né? Um retrato do que estava acontecendo ali, uma síntese para que vai pontuar o restante da sua narrativa no livro de Atos. É quase que fosse uma explicação do que vai ser narrado para frente. Eu acho legal quando a gente vê assim, porque a igreja ela vai nascer sob o forte impacto do Espírito Santo. E cai entre nós, e até hoje nós não estamos muito acostumados com a ação assim do Espírito Santo. Imagina na inauguração da igreja. E é interessante a gente pensar que o papel do Espírito Santo é o papel que organiza as coisas da igreja. E uma igreja sem a capacitação do Espírito Santo, ela não é igreja. E essa igreja, ela nasce, Lucas registra o que o Espírito Santo fez com aquelas pessoas. E esse retrato que ele tira, você olha para esse retrato, e ele quer comunicar para nós, para mim, para você, a ambiência, como que esse pessoal era. Amados, geralmente nós queremos registrar ou deixar registrados momentos importantes da nossa vida. É ou não é verdade? Mesmo com a banalização das selfies, né, que os nossos smartphones aí nos trouxeram, a gente tira foto de tudo quanto há. Mas, no geral, nós publicamos ou registramos aquilo que nós julgamos importante para nós. E o que Lucas está fazendo é isso. Ele está registrando, ele está tirando uma foto. É um retrato nítido ou muito nítido do que estava acontecendo com aquela igreja que nasce impulsionada pela missão deixada pelo Senhor Jesus e mais, impulsionada pela presença do Santo Espírito de Deus, capacitando e movendo as decisões daquela igreja. Amados, uma igreja precisa ser movimentada, precisa decidir sobre a orientação do Espírito Santo. Por isso que nenhum programa, por mais bem feito que seja, se ele não for inspirado, se ele não for alicerçado pela vida do Espírito Santo, nós não seremos aquilo que de fato nós precisamos ser como igreja. Por isso que a gente precisa olhar para esse retrato. Porque o retrato que Lucas está fazendo olha, isso que estava acontecendo ali naquele povo. Amados, eu quero deixar uma frase do John Stott, uma frase muito interessante, no seu livro Sinais de uma Igreja Viva. Ele diz o seguinte: precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha e descobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos seus primeiros tempos. Amados, este é um alerta, e ele é fundamental para mim e para você, que somos de uma igreja, para nós estarmos atentos a que existe uma visão, existe um retrato que Jesus pensou para nós, a visão de que Jesus tinha para a sua igreja. Amado, nós não podemos deixar de conduzir por outras motivações menores, outras motivações desfocadas daquilo que Jesus idealizou para a igreja, que Jesus pensou para a igreja, a visão de Jesus para a igreja. Amados, o retrato que nós vemos da igreja, nascente no primeiro século da nossa era, nos ajuda a ver como deve ser a ambiência de uma igreja saudável, de uma igreja preocupada, de uma igreja sensível com o propósito ou os propósitos da sua existência. Uma igreja precisa saber disso. E o retrato que Lucas tira da igreja nascente do século, lá no primeiro século, nos ajuda a entendermos como é uma igreja que sabe do seu propósito. Amados, uma igreja que é focada no foco do seu idealizador, focada no foco daquele que sonhou com ela, daquele que a criou, que a idealizou. Nós precisamos andar no foco do Senhor Jesus. A igreja não pode perder a perspectiva
da visão que Jesus sempre teve para ela. Se você ainda está acordado aqui comigo, você não pode perder os próximos slides. Sabe por quê? Porque, amados, a gente quer nos próximos 3 domingos, todos os domingos de fevereiro, nós falarmos do que eu acho que valeria a pena nós conversarmos sobre esse retrato e refletir sobre alguns aspectos dele. Você já pegou uma foto e você começa a olhar para a foto e fala, olha como é que eu estava magrinho, olha a tia Maria, como é que ela estava sorridente. E você vai identificando, eu que não sou da sua família, eu não consigo identificar as pessoas. Aí você vai mostrando para mim, olha como é que era o fulano de tal, puxa vida. Vocês não me iam reconhecer na foto do meu casamento. Vocês que me conhecem atualmente. Eu estava completamente diferente. A Jane é a mesma coisa, mas eu completamente diferente. E você sabe o que é isso. Mas os de casa reconhecem e vão dizendo, aqui está fulano, cicrano, beltrano, e você fala, não acredito que seja, é verdade. Então, amado, eu já tive 65 quilos, cabelo preto, acredite, é verdade. Então, o que eu quero trazer é que você é da igreja, você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, você já foi encantado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando você vê essa foto, você tem que começar a identificar algumas coisas da vida dele. E isso é para mim e para você. Então, é bom às vezes nem tanto, mas é bom a gente olhar algumas fotos e lembrar. Lembra, nós sempre registramos coisas importantes para nós. Um dia desse aí, organizando as minhas fotos, meu celular deu uma pala, os irmãos sabem disso, tinha quantas fotos lá? Umas 4.000 fotos lá, e estava simplesmente, eu precisava limpar esse negócio. É assim, nós vamos tirando foto. E eu comecei a ver fotos de viagem que nós fizemos com nossos filhos, né? Fotos do aniversário da Jane, foto do meus 50 anos, estava aqui ainda no meu celular. E é muito interessante como você revive a ambiência, e a foto é feita para isso. E eu queria chamar a sua atenção, que nós vamos falar nos próximos domingos sobre algumas características dessa foto que Lucas tirou, esse retrato que Lucas tirou da igreja. Mas hoje eu quero destacar, pensar apenas 2 fundamentais, que eu acho que vale a pena nós vermos 2 características, 2 perspectivas que eu percebo no texto bíblico. E está aí para os amados, que é ensino e comunhão. O texto diz que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, dedicação. Dedicação é esforço, dedicação é foco. Amados, aqui estão 2 expressões que notoriamente são reconhecidas na caminhada da igreja na história. Se você lembrar bem, nós não vamos fazer nenhum retrospecto aqui histórico, apesar que valeria a pena, mas a igreja, por exemplo, é local onde as pessoas sempre foram para aprender algo novo, ou aprender algumas coisas para suas vidas. As pessoas sempre, até hoje, as pessoas buscam a igreja atrás de conhecimento, atrás de algo que ela não tem. E a igreja, na caminhada histórica dela, sempre foi um local onde as pessoas a buscam por causa de ensino, por exemplo. E se nós pensarmos, as universidades que nasceram na Idade Média, nasceram pelas mãos da igreja. Então a igreja tem esse perfil. Jesus, por exemplo, ele foi reconhecidamente como mestre, ele foi de fato reconhecido. Você abre a Bíblia e você vê as pessoas reconhecendo Jesus como mestre. E até hoje, as pessoas, mesmo que não aceitem, ou que não aceitam Jesus como divino, como o próprio Deus encarnado, muita gente reconhece Jesus como um grande mestre, aquele que sabia ensinar. A tradição da igreja é uma tradição de ensino. E a igreja nasce impulsionada por isso. O ensino é parte integrante da igreja. E quando você pensa em ensino, pelo menos comigo é assim. Isso me remete, ou deveria nos remeter, à chamada grande comissão, que está lá em Mateus, no final do livro de Mateus, quando Jesus está indo embora, ele deixa a chamada grande comissão, que está
essa grande comissão, na verdade, ela está repleta nos outros evangelhos de outra forma, semelhante, mas esse compêndio ficou bom, e eu acho que vale a pena a gente lembrar da grande comissão. Está aí Jesus dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Palavra do Senhor Jesus para a igreja dele. Amados, ensinar o quê? O que nós aprendemos de Jesus, o que nós aprendemos acerca de Jesus e o que nós aprendemos com Jesus, de caminhar com ele, vida pessoal. A igreja, ela precisa ensinar sobre uma pessoa que caminha, porque ele diz: estarei convosco até o fim dos tempos. E aqui já entra uma chave para mim sobre o segundo ponto. Amado, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo de ensino. Jesus é o nosso modelo, mas é o nosso conteúdo ao mesmo tempo e o nosso propósito. Ontem à noite estávamos aqui com a juventude falando que a nossa missão enquanto povo é sermos semelhantes a Jesus Cristo, é o nosso propósito. Então, o nosso ensino é acerca de Jesus, é de Jesus, o que nós recebemos de Jesus, mas é com Jesus, o que nós vamos vivendo com Ele. E aí, é interessante que eu vejo aqui que Jesus cumpriu exatamente o que Ele prometeu. Jesus tinha dito que Ele estaria conosco até os fins dos tempos. Essa é a garantia da comunhão. Então, na grande comissão, que você olha muito para o ensino, você precisa pensar ali que a garantia da comunhão da igreja é que Jesus falou: eu vou estar com vocês. Amados, Ele vai estar conosco quando? Até os últimos dias. E Jesus cumpriu essa promessa. Jesus cumpriu essa promessa, Ele enviou o Espírito Santo. Que quando você vai ler, o Espírito Santo é alguém do mesmo calibre, é alguém que vai estar agora caminhando dentro da gente, com a gente. Jesus, Ele cumpre a promessa enviando o Espírito Santo, que passa a ser o guia, ligando o que na igreja? Ligando a verdade com a comunhão, com a unidade. É o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que produz a harmonia na diversidade. Já que a gente não consegue, não tem como a gente separar ensino de comunhão na igreja. Na universidade você pode separar. Na administração você pode separar. Mas na igreja não. Porque o ensino, ele é vivo, não é apenas teórico. E aí nós vemos que comunhão, amados, é essa outra característica, está caminhando ao lado da verdade, do ensino de uma igreja saudável. Amados, o que eu entendo é que a comunhão, ela é fruto da presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de uma igreja. O Espírito Santo, ele trabalha sempre com verdade e com comunhão. Não tem outra coisa. Vai estudar o Espírito Santo. Ele trabalha com verdade e com comunhão. Ao ponto que Tiago vai dizer, não está projetado para você, Tiago vai dizer, me veio à mente agora. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, primeiramente. E ela é pacífica, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de comunhão, é um Deus de paz. Então, o Espírito Santo trabalha sempre com verdade, trabalha sempre com comunhão. Amados, e os valores que nós precisamos, para mim e para você, nessa igreja, são esses valores, e isso precisa ser algo importante para nós e inegociável para nós. Verdade e unidade. Ensino, comunhão. Amados, pois o Espírito Santo, que é esse agente dessa comunhão poderosa, que é além do que a gente pode imaginar. Na Bíblia, a palavra que está escrita lá é koinonia, que é essa capacidade de ter algo em comum, que é graça repartida,
que não é minha, por isso que eu reparto com mais facilidade. Eu quero dizer, mais ou menos, amado, que nós precisamos entender que a gente não pode ficar só com uma parte desse negócio. Deu para entender? Se o que você conhece de Jesus não está colocando você em comunhão, em unidade com a igreja, tem algo errado. Não com Jesus, não com o ensino, talvez com o ensino, sim. Mas você precisa ver por que você não responde em unidade, em compaixão, em comunhão. E se você quer ter uma comunhão sem a presença do Espírito Santo, sem estar no meio, não existe, não tem como. Por isso que é uma falácia os crentes sem igreja. O movimento sem igreja é uma falácia. E eu quero lembrar o que Jesus colocou quando ele falou do Espírito Santo. Ele falou assim, olha, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus cumpriu essa promessa. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. É para a igreja. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Consegue entender que eu estou convosco até os fins dos tempos? Consegue entender que a igreja que nasce, o retrato que Lucas está dizendo, que é uma igreja que teve esse movimento e tinham tudo em comum? Eles perseveravam juntos. Eles estavam juntos no ensino, eles estavam juntos em comunhão. Era de fato uma igreja que estava experimentando esse Espírito da verdade que estaria vivo com vocês e entre vocês. Koinonia. É aquilo que nós dissemos que é o que tem em comum, é a capacidade de compartilharmos da graça que recebemos do nosso Pai. É aquilo que nos liga, é aquilo que nos ajusta. Por isso que o McDonald's não tem isso, as Nações Unidas não tem isso, a prefeitura não tem isso. A única capacidade de nós andarmos com a liga, com o ajuntamento de Deus é a igreja. E graças a Deus por isso, porque nós somos imperfeitos. Se dependesse de mim, eu não teria ligação com muitos de vocês. Se dependesse de você, essa igreja ficaria dividida. Mas louvado seja Deus que juntos podemos andar, porque o amor de Jesus nos uniu. É o Espírito Santo que faz essa unidade em meio à diversidade, é a liga. Deu para entender, amados? Não tem como separar ensino de comunhão. Quanto mais eu conheço desse Jesus, mais eu fico apaixonado com esse Jesus e mais eu quero viver desse Jesus. Amados, eu queria já finalizando o que eu quero dizer nessa manhã, nesse momento, que nesses tempos em que verdade foi jogada, está aí para você, nesses tempos que verdade foi jogada para o ralo, tempos em que a dispersão e a disputa impossibilitam o diálogo e o acordo, tempos de intolerância quanto ao diferente, a igreja precisa ser baluarte da verdade e da comunhão. Amados, como o nosso tempo precisa de uma igreja que viva esses dois aspectos deste retrato. Mais do que nunca. No mundo onde ninguém conversa com ninguém mais, não há diálogo, há narrativas, uma intolerância. Nós precisamos, amados, levantar a bandeira da verdade, do evangelho e da comunhão, da unidade. Qualquer outra bandeira não cabe bem para nós. Nenhuma outra bandeira ideológica que seja não cabe bem para a igreja. Deixe os sindicatos levantarem as bandeiras. Deixe os partidos levantarem as bandeiras. Deixe o pessoal da arte levantar a bandeira deles. A nossa bandeira é a bandeira da verdade. A bandeira da unidade, da comunhão. E isso vai atrair as pessoas. Amados, nesses tempos, nós mais do que nunca, nós precisamos olhar para esse retrato. Retrato de ensino e comunhão de uma igreja saudável. Voltarmos para lá e falar, poxa vida, como eu gostaria de viver essa ambiência. Uma igreja que diz ter a verdade do evangelho, mas que é dividida,
que é fracionada está distorcendo a foto. O retrato não está bem focado. Amados, da mesma forma, eu acredito que uma igreja que quer viver a comunhão do Espírito Santo, eu quero viver a comunhão do Espírito Santo com os amados. Uma igreja que quer viver a comunhão do Espírito Santo, ela precisa do discernimento do ensino, porque sem discernimento do ensino, nós podemos correr o risco de nos transformar em um clube social. Ou ficará uma igreja sem o discernimento, ficará apenas com a coreografia, com a estética. E nós não queremos ser uma igreja que só tem coreografia, que tem só estética. Isso aqui é para ajudar você a lembrar da ambiência. Casa. Eu tenho uma comunidade, eu tenho uma família. Mas se o Espírito Santo, se verdade e unidade não estiver em nós, se o ensino correto, a vivência com esse Espírito Santo, nós poderemos ficar só com a coreografia. Faz tudo certinho, mas sem vida. E em nome do Senhor Jesus, longe de nós estarmos assim. Longe de nós. Por isso que a gente precisa pegar o álbum de fotografia, mais uma vez, e nós encontrarmos a foto que fala da gente. A gente falar, puxa vida, isso fala de mim. Como eu gostaria de viver isso aqui. E, amados, esses têm sido para nós, e aí já entra alguma na parte da informação. Esses tempos têm sido para nós tempos de decisões aqui, enquanto igreja. E eu queria desafiar você, enquanto nós vamos falar daqui para frente, que nós precisamos viver a verdade do Evangelho e caminharmos unidos. Precisamos fazer isso. Isso é inegociável para nós. Se você ainda não sabe do Evangelho, precisa correr para o Evangelho. Se você tem aspectos de divisão na sua vida, de resistência à unidade, cara, vai resolver isso com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Ele que faz essa liga de unidade na diversidade. A igreja é diversa. Não estamos aqui na diversa mesmo. Mas essa diversidade multiplica-se. E isso vai se ganhando, porque o corpo é assim. Então, mas eu queria desafiar você a pensar conosco algumas coisas. Nesses tempos aí que a Covid nos pegou, nós paramos para orar com a liderança, nós paramos para poder repensar, pensar, projetar, desafiar com a liderança algumas coisas. Os irmãos, nesse tempo de pandemia, até dezembro, basicamente, desde quando começou, os irmãos receberam, no mínimo, uma transmissão da nossa igreja. Os irmãos sabem disso. Nós tivemos transmissões todos os dias. Isso foi uma estratégia para nós tentarmos manter um link com os amados. Mas internamente nós estávamos trabalhando e revisitando o nosso álbum de fotografia aqui interno. E aí, orando com a liderança, desafiando, nós fizemos então um desafio para começarmos, o dia que nós pudéssemos reunir de novo, a gente começar com uma caminhada nova nessa igreja. E só que nós fizemos isso porque nós não podíamos estar juntos, hoje nós podemos. Então agora eu estou chamando os amados para caminhar com o que Deus colocou para a gente de sonhos. Para nós caminharmos juntos. Nós começarmos a sonhar coisas novas nessa igreja. E eu quero dividir, amados, coisa que vocês já viram sempre na entrada nos últimos tempos aí. A visão que a nossa igreja tem, isso foi tirado de vários encontros com os amados. Os irmãos vão lembrar daqueles encontros, eu e a minha igreja, onde os irmãos colocaram a igreja dos sonhos. E nós fomos pensando tudo aquilo ali, fomos pegando as palavras, revisitando tudo. E nós chegamos a uma visão que seria bom para a gente. Não é a visão para sempre, mas para esse momento a visão boa para a igreja. Eu queria dividir com você. Qual que é a visão da igreja para esse tempo? Ser uma igreja amorosa.
ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja atuante na sociedade, atuante na caminhada do Evangelho, atuante no serviço a Deus e ao próximo. Nós estamos sonhando com essa igreja. Essa é a visão. E quando eu olho a visão da nossa igreja com a fotografia, a visão fica boa. Eu consigo ver que faz sentido ter uma visão assim. Aqui não está a questão se a visão faltou aquilo. Não. A questão é, amados, faz sentido para você o que você está lendo com o que nós acabamos de ler? Não faz sentido isso? Sermos uma igreja amorosa, acolhedora, uma igreja que ela seja atuante na caminhada do Evangelho, ela seja atuante, amados, na sociedade, no serviço a Deus e ao próximo. Então, diante dessa visão da igreja, queria que você estivesse fixando e orando sobre isso. A nossa igreja ela está se abrindo e reabrindo boas oportunidades para você se envolver nessas duas coisas que nós falamos hoje. Ensino e comunhão. Se você entendeu que isso é obra do Espírito Santo, que a igreja ela tem como seu fator preponderante ensino e comunhão, nós queríamos conversar com você sobre isso hoje. Nossa igreja está abrindo espaço para tentarmos, mais uma vez, trazermos o oxigênio do Espírito Santo nessas duas áreas entre nós. Antes de nós falarmos algo sobre isso, eu queria orar com você sobre isso. Quando você vê o que está projetado aí, ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do Evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Comece a olhar, imaginar, sonhar, que igreja é essa que você faz parte? Faz sentido para você? Eu queria que você orasse nesse momento. Ore comigo. Amado Deus, nós diante do Senhor, sabemos que a gente pode ser completamente diferente do que nós somos hoje. Quando nós olhamos o relato daquela igreja, Deus, que tanto nos inspira, a igreja que o nosso irmão Lucas conseguiu registrar, e se ficou na Tua palavra, Deus, isso é inspirado, é inspirativo para nós hoje. Aquela igreja que viveu naquele tempo, viveu naquele momento histórico, que nos fala muito hoje, que nós vivemos no nosso tempo, no nosso momento histórico. Ó Deus, dá-nos a capacidade de respondermos à visão que o Senhor tem para a igreja. E que aquilo que nós estamos projetando, conversando, projetando, ó Deus, costurando, sonhando, isso tudo seja, ó Deus, reflexo da atuação poderosa do Teu Espírito Santo. Nós cremos que nós podemos viver, nesse tempo, o melhor do ensino do Senhor, do que nós temos, imperfeito, da melhor da comunhão, da unidade do Senhor, do que nós temos, ó Deus, imperfeita. Mas com o Senhor Jesus nós podemos, porque isso é obra espiritual e nós queremos viver nessa dimensão. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja amorosa, acolhedora, uma igreja atuante, uma igreja que seja atuante na caminhada do Evangelho, atuante na sociedade que nós estamos implantados, Deus, e atuante no serviço ao Senhor, Pai, e ao nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Pois bem, então a nossa igreja, ela está se abrindo para boas oportunidades para você a se envolver com ensino e comunhão. E eu queria então falar que nós teremos classes temáticas, iniciando agora no mês de março. Então, no mês de março, nós iniciaremos 5 classes temáticas. E eu quero convidar os professores que fiquem aqui, depois a gente vê se ajeita. Por favor, os professores fiquem aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essas classes, o que vai acontecer, as suas abordagens. Giane, Léo Pena, Letícia, Fabrício, em nome do Senhor Jesus, vem aqui. E o 5º elemento sou eu. Eu aqui vos falo, mas deixa o pessoal falar primeiro. Platicar, para distribuir um pouquinho, as meninas platicar, isso aí. Muito bom. Pessoal, eles vão falar rapidamente
o que é a sala de cada um. E eu vou começar, o Léo já fugiu, eu ia começar pelo Léo, malandro que é, já fugiu, sobrou para você, tá? Para a gente ganhar tempo. Queria que você prestasse atenção, porque você vai ter o privilégio de participar de algumas dessas salas, tá bom? Amém. Bom dia, igreja. Eu sou o professor responsável pela igreja, que trataremos junto com a juventude temas do mundo pós-moderno, o desafio nosso da juventude na pós-modernidade. Então, quero convidar você, jovem, para você estar junto conosco. O jovem não tem idade, tá? Só para deixar claro. Não fique achando que você é velho e você não possa participar. Não, vem conosco. Vem conversar conosco sobre os nossos desafios nessa pós-modernidade que vivemos hoje. Alguns dos temas que nós iremos tratar, quero pontuar aqui para você, só dar uma água na boca, né? É sobre as mídias de massa, que hoje existem várias e nós participamos, versus o nosso evangelho. Como é que nós vivemos com isso? Qual é o nosso diálogo junto, vendo o evangelho, o filtro sendo o evangelho e nossa vivência na mídia, né? Eu não discuto religião, é cada um na sua. Será? Né? Um outro tema, modernidade, é um desafio à comunhão. Aquilo que foi falado hoje, que é um dos pontos da nossa igreja. A modernidade, ela tem pontos que nos afasta a comunhão. E é isso que nós queremos conversar um pouco com você. Nós temos inscrições limitadas por causa do nosso espaço da sala, então você pode estar conversando conosco no final, e também tem as inscrições lá no final, onde você está podendo fazer a sua inscrição, deixando o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, que é muito importante para nós ter o contato e dar os próximos passos. Ok? Deus abençoe você. Meus queridos, já faz tempo, desde quando eu cheguei, que eu venho querendo compartilhar um pouco desse assunto com a igreja, sobre discipulado, né? Aqui a gente tem esse livro também, Discipulado e Serviço, que vai nortear, né, nossos encontros. Não vamos ficar presos só ao livro, vamos ter, mais como um guia de temas. O discipulado ele serve de base para discutir vários aspectos, né? Queremos trazer as dúvidas dos irmãos, né? E ter a abertura para trabalhar muito mais como um diálogo, né? A partir daquilo que os irmãos têm a vontade de discutir. Existem temas que já estão propostos aqui, como serviço e dinheiro, a polêmica entre isso, a polêmica que pode surgir, né, das atuações de mulheres dentro da igreja, esclarecer algumas dobras que ficam causando algumas polêmicas, mas existem pontos que a própria igreja, a PIB, que no caso tem maiores dificuldades ou facilidades em serviço e discipulado, em que as pessoas podem trocar experiências. Vamos estar muito ligados naquilo que a Bíblia está dizendo, né? Sempre dialogando com a Bíblia, mas você vai ser muito bem-vindo. Bom dia. A minha classe de adolescentes fora de série. A gente tem um material muito legal que fala muito sobre o relacionamento com Deus. Então, essa questão de aprofundar o meu relacionamento com Deus. Esqueci o nome. A nossa visão dos adolescentes é vivenciar o amor de Deus e manter relacionamentos maduros, e não só com pessoas, mas principalmente com Deus. Então, esse vai ser um momento bem especial para ter esse relacionamento maior assim com Deus. E um dos temas que a gente tem é quem é Deus, Jesus e Espírito Santo e como me relaciono com eles. E a gente está com 15 adolescentes e só Deus sabe como meu coração é grato com isso, de ver todos os adolescentes participando com a gente já das reuniões. Então, ter mais adolescentes para participar com a gente no domingo de manhã também vai ser muito gratificante. A idade do nosso pessoal é de 12 a 17 anos e não temos número certo. Então, pode vir 30 que estamos recebendo. A gente vai trabalhar a família, a vida familiar na perspectiva cristã,
Como o primeiro grupo social estabelecido por Deus, a família precisa reencontrar os seus propósitos. Cada pessoa merece ter em seu lar um ambiente favorável para o exercício da convivência agradável, fraterna e amorosa. Naturalmente, todos somos responsáveis pela construção de tal ambiente e, quando há boa vontade, Deus está pronto para derramar suas bênçãos sobre a família, para que tudo vai bem. O nome é E a Família? Vai bem? Eu conheci esse material, era ainda essa capa, tem 3 décadas, já que o pastor falou que o álbum de fotografia lá em casa já está, né? Já está bem avançado, não está nem cabendo muita foto mais. E hoje ela foi reformulada. A proposta, a gente convida casais, né, prioritariamente casais, mas se eventualmente surgirem vagas, a gente vai estar recebendo você, mas há um quesito, né, de que você precisa ser casado e estar vivendo nesse projeto chamado família. As vagas também são limitadas. Quero dizer que ninguém está aqui vendendo produto, né, gente? Assim, nossa, quem falar mais bonito, quem conquistar mais. Não. Né, que você ore e você pergunte para Deus onde Ele quer trabalhar na sua vida, qual é o projeto de Deus, qual é esse tempo de Deus, né, que nós queremos que a igreja seja abençoada, né, cresçamos juntos e que você não se deixe levar, né, por nenhuma propaganda enganosa, mas que Deus possa trabalhar, né, na sua vida e motivá-lo, inspirar você a se matricular onde Deus tem para você. A fala da Jane é muito boa, porque ela fala de tempo. Qual é o tempo para você? E aí, a minha sala, eu desci para falar da sala que eu vou abrir. A minha sala é o nivelamento doutrinário. E ela tem público destinado mesmo. Como tem os adolescentes, nós temos... Para que destina a classe nivelamento doutrinário? É para quem quer conhecer a igreja, quem quer se tornar membro da igreja, quem quer ser batizado, precisa frequentar essa sala. E eu estou lembrando que tem gente aqui das antigas, membros da igreja, que não fez essa sala ainda. Então, na repescagem, você pode entrar para você não perder a sua salvação, né? Então, se você está em dúvida, você não fez. Você concorda comigo? Se você está em dúvida se fez, você não fez. Quem é da igreja sabe disso. Está aí a ideia é nós falarmos sobre alguns assuntos importantes, como salvação, Deus, né, igreja, né, pecado. São as principais doutrinas da nossa fé. E nós queremos caminhar nesse tempo. Tá bom? Então, como é que vai ser? Você ouviu, está absorvendo, está orando, tem algo que já queimou o seu coração? Ao final, naquela mesa atrás, tem ali uma lista e você vai colocar o seu nome, né, o seu contato, porque o professor vai entrar em contato contigo. Porque tem material para comprar, tem um monte de coisa que você precisa saber. E você vai estar se envolvendo nesse ensino, que vai acontecer aos domingos pelas manhãs. Então, a partir de março, você vai vir para cá um pouquinho mais cedo, às 9 horas, para a gente poder começar a estudar essas classes. Tá bom? Então, basicamente, será um trimestre de ensinos dessa forma. Depois vamos renovar as temáticas, novos assuntos virão, novos professores, e aí nós vamos mantendo essa chama viva do ensino, tá bom? Eu queria orar por vocês aqui, professores. Na verdade, como eu sou um professor, vou pedir... Ô, Roberta, vem cá orar para a gente. É, você mesma. Vem orar pela gente aqui. Pede que Deus nos dê a grata satisfação de termos um avançar aí nessa área, tá bom? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor essas pessoas que se dedicaram, Senhor, para estar ensinando a Tua igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja cobrindo eles, Pai, dando sabedoria e entendimento, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale através deles, Pai. Que o Senhor cuide de cada vida que o Senhor vai direcionar nesses cursos, Pai. E que o Teu cuidado esteja sobre cada um, Pai. Que eles possam ser instrumentos Teus, Pai, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, muito obrigado. Amados, aí essa é a parte do ensino. E você precisa estar bem sério mesmo, leve isso a sério. Ainda mais você que é dessa casa. A gente vai ter que dar um jeito com esse negócio aqui, queremos... Agora, da parte da comunhão, tem uma oportunidade muito boa, e eu queria chamar o nosso líder da área do Em Casa, esse moço aí. Confusão aqui. Está aí o Juliano, é o líder do Em Casa, e ele quer, então, falar com você sobre o retorno do Em Casa, que um dos pilares do Em Casa é comunhão. Pode tirar a máscara, velho, para falar melhor. Olá, igreja, graça e paz. Pastor, eu posso chamar a liderança do Em Casa aqui já na frente? Eu gostaria de chamar todos os líderes dos pequenos grupos para estarem aqui conosco, já. Enquanto eles vão chegando, eu já vou falando. Ontem o pastor mandou o nosso roteiro e uma alegria imensa invadiu o meu ser, de saber que essa semana nós voltamos com os nossos encontros. E o Em Casa tem sido uma bênção na nossa vida, né? Para aquelas pessoas que participam e que vivem o Em Casa, ele tem sido transformador. A minha vida, ela é prova disso. Eu fui transformado pelos Em Casas. Então, se você está no Em Casa, ou se você não está no Em Casa, faça parte, porque a visão do Em Casa, ela é prover atendimento a todos que estão na igreja. Ela também acolhe as pessoas e ela integra e inclui as pessoas da nossa igreja, das pessoas que vêm de fora. A gente sabe que muitas pessoas chegam a Brusque, né? Que a grande maioria das pessoas são de fora de Brusque. E uma das coisas que as pessoas procuram são igrejas. E quando ela procura uma igreja, ela vem praticamente sem família, sem ninguém. E nós queremos incluir essas pessoas. Então, você que faz parte da igreja, quando perceber que tem alguém de fora que chegou aqui, se socializa com ela, faça o convite para ela, nos procure, também para poder fazer parte disso. Os valores do Em Casa são valores que são totalmente pautados para a Bíblia, né? Só que ela não é uma discussão teológica, ela é sim uma aplicação daquilo que é ministrado nos domingos, e é isso que acontece quando a gente coloca tudo aquilo que a gente aplica a mensagem de domingo na nossa vida, a gente é transformado por eles. Então, venha fazer parte do Em Casa. O Em Casa proporciona tudo isso, essa comunhão, né, que foi falado aqui, isso é um dos pilares do Em Casa. Porque através desses encontros, quando nós começamos a confiar nos nossos grupos, e ele estimula isso, ele estimula esse ambiente de confiança, nós começamos a colocar a nossa vida diante dali, sem restrição nenhuma. E aquilo vai transformando a nossa vida, nós vamos nos libertando, porque nós trazemos à tona tudo aquilo. Então, o Em Casa é uma bênção bênção da igreja, e eu convido todos a estarem juntos. Acho que eu falei demais. Obrigado, Juliano. E o Juliano tem uma novidade, que o Em Casa vai estar falando sobre algumas novidades deste ano, desse momento, e ele tem um aí muito especial que, com certeza, ele vai estar apresentando aí. Acho que é a Dani, né? Não sei. Sim, a Dani está aqui, né? Eu só queria falar que no segundo semestre do ano passado, nós lançamos o Em Cada Kids, né, que o pastor nos deu esse direcionamento. E foi uma bênção, nós conseguimos alcançar as crianças da igreja, estamos tendo encontros virtuais através dos professores Fernando e da Carol. E se você sente isso no seu coração também, de estar junto, venha nos procurar. E nesse semestre, no primeiro semestre, nós temos outra novidade, que é o Em Casa Entre Elas. E eu queria que a Dani falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, irmãos. Então, o Entre Elas, ele nasceu dentro do nosso Em Casa, né? Nesse tempo de pandemia, nós ficamos afastados fisicamente, né? E o Senhor me incomodou muito em relação a isso. E Ele colocou um desejo no meu coração de estar fazendo ligações de videochamada para as mulheres que eu tinha no meu contato, no meu celular. Que estavam lá no meu celular, mas eu quase não tinha contato ou não tinha contato nenhum. Então eu fiz essas ligações porque foi uma forma de amor e sacrifício que eu encontrei para ofertar ao Senhor quando o pastor desafiou a igreja a estar orando e jejuando para o retorno.
Então, para mim, parar de comer uma determinada comida ou deixar de mexer no celular, porque eu não poderia, que era o meu meio de trabalho, seria insignificante para mim. E foi quando o Senhor tocou no meu coração para fazer videochamada, porque é uma coisa sacrificiosa, assim, sacrifício para mim, difícil para eu fazer. Ligar e olhar, eu não faço isso nem para minha mãe. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, uma mulher que seja, que aceitar essa ligação, eu vou entender que é do seu coração. Então, eu mandei o convite para todas as mulheres que estavam no meu contato. E praticamente, irmãos, automaticamente, uma me respondeu na hora, perguntando, pode ser agora? E, a partir daí, foram várias ligações. E dessas ligações surgiu o Entre Elas devocional. Dentro do nosso grupo do Em Casa, a gente já tinha esse grupo de WhatsApp só das mulheres, o Entre Elas. E eu desafiei as minhas irmãs a estarmos juntos, né, lendo um devocional, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora, o Inspirar. Mulheres que inspiram outras mulheres. E essas mulheres compraram isso comigo. Elas estão aqui, são testemunhas. E a gente levou 2 meses lendo esse livro e foi muito bom. Foi uma bênção para mim e eu creio que é para as minhas irmãs também. E conversando com o Juliano e com o pastor, nós entendemos assim que é uma coisa vinda do coração de Deus, é um sonho de Deus. Então, como já foi falado aqui, estou sonhando os sonhos de Deus. E quero desafiar as mulheres desta igreja a estar abraçando esse projeto, né? A estar acreditando no processo, de estarmos crescendo juntas, como mulheres, filhas do Senhor. Então, vamos abrir também a inscrição, vai ser limitado, né? O livro, vocês estão vendo ali, tem um valor. Então, a minha oração é que o Senhor toque no seu coração, mulher, para estar se inscrevendo e nós possamos estarmos reunindo para fazer a leitura deste livro. É breve, nós levamos 2 meses fazendo essa leitura e foi de grande aprendizado, com certeza. E eu creio que vai ser bênção na vida de vocês, como foi na vida das mulheres do nosso Em Casa. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor por essas iniciativas, todas elas limitadas, né? Então, a gente quer que esse seja um movimento centrífugo, né? Que nós vamos tendo aí um crescimento exponencial e um grupo vai surgir outro grupo e por aí mais. Se você ficar de fora dessa, ore ao Senhor, que daqui a um tempo você está pegando carona e participando à frente. Amados, tem muita coisa para acontecer esse ano por esse ministério do Em Casa. E eu queria louvar a Deus por isso, sabe? E ver esse movimento dos amados. Olha, nós tivemos um encontro na sexta-feira com essa liderança e nós podemos falar. Esse pessoal aqui é fera, sabe por quê? Porque trabalha diretamente com pessoas. E não tem coisa que mais edifica a casa do Senhor é trabalhar direto com pessoas. Não trabalha com processo, não trabalha com questões de burocrática, é direto com pessoa. E eu louvo a Deus por isso, ajudando no pastoreio dessa igreja. Amém? Que Deus possa levantar você a caminhar nesse projeto do Em Casa. Você que é membro dessa igreja, não está envolvido com o Em Casa ainda, eu não sei o que você está esperando. Porque horário, qualquer dia, você pode se envolver. Se não tem ninguém, você cria um. E esse moço dá todo o treinamento para você. Você vê que é simples de fazer e de acontecer. E mais, os Em Casas virtuais também é possível. Nós estamos retomando os Em Casas virtuais. E aí, por aí, você fica atento aí em casos temáticos também, que vão fugir para outros temas, você vai ser desafiado a estar envolvendo mesmo no Em Casa, tá bom? Queria orar por vocês, Deus possa abençoar, se você puder orar comigo, por esses valorosos aqui. Amado Deus, Tu sabes o quanto a gente fica feliz em ver pessoas da Tua casa sendo levantadas para abençoar outras pessoas. E como a visão que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que nós sejamos uma igreja acolhedora, amorosa, atuante no serviço ao próximo. Ó Pai, nos movimente a ser assim, ó Pai. Abençoe esse ano de 2021, na vida do Em Casa, das novidades, ó Deus, que mais pessoas possam ser movimentadas pelo Senhor, a receber a bênção do encontro. Nós somos imperfeitos, Pai, mas o Senhor está nos aperfeiçoando pelo agir do Teu Espírito Santo. Eu quero abençoar a liderança desse ministério,
todos os líderes do Em Casa, o líder da área, que é o Juliano, a sua família. Ó Deus, abençoe e dê capacidade cada vez mais. Quero incluir aqui, ó Deus, o Fernando e a Carol com Em Casa Kids. Deus, continue dando, ó Deus, criatividade do Senhor para sermos ainda mais, ó Deus, porta-vozes da bênção do Senhor e alcançar mais pessoas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então é isso, você é desafiado a estar ali fazendo a sua inscrição. E nós vamos, antes de nós cantarmos, eu queria só repassar aqui uns lembretes para o pessoal de casa, principalmente, que não recebeu no início. Só lembrando aí, amados, o retorno do Em Casa, como acabamos de dizer, vai ser projetado aí, né? Essa semana, então, voltam Em Casa. Nós temos o Encontro Integração, no último sábado deste mês, para aqueles que querem conhecer melhor a igreja, querem ser membros e querem ser batizados. Então é com você, precisa fazer inscrição conosco. Você que não está aqui presente, manda um recadinho aí para a secretaria da igreja. O nivelamento doutrinário é a classe que nós vamos criar, entre outras classes, e que é voltado, então o nivelamento doutrinário é voltado para quem quer conhecer melhor a igreja. Quem fizer o encontro de integração é público do nivelamento doutrinário. Temos a classe discipulado e serviço, que é a classe ministrada pelo Léo. O Léo pode vir aqui, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre o voluntariado. A classe e a família vai bem, com a Giane. Giane também pode vir para cá, que ela vai dar um recadinho legal sobre a igreja. Entre elas, que é o Em Casa das mulheres. O desafio do mundo moderno, que é a classe dos jovens e adolescentes fora de série. E lembrando ainda que nós mantemos até semana que vem a arrecadação, a campanha de arrecadação de material escolar. O Léo quer falar sobre voluntariado, enquanto isso a Giane já vem também para falar sobre a vida da igreja. Gente, um recado ouro aqui para você, bem rápido. Voluntários, uma oportunidade muito legal para você que quer se envolver na área de evangelismo e discipulado. A gente tem grupos de visitação a famílias, principalmente as famílias venezuelanas, e isso está vinculado ao Ministério Servindo com o Fabrício, né, da entrega de cestas. Só que a gente já vem pensando há um bom tempo de fazer algo mais do que a entrega de cestas, né? A gente precisa de ter um tempo de maior qualidade com essas famílias. Nós temos dois tipos de famílias. Nós temos famílias que já são cristãs, mas elas não frequentam uma igreja, e elas estão abertas à oração, a uma palavra devocional, uma palavra de conforto, assim, explicitamente cristã. E temos aquelas famílias que não são cristãs, que aceitam a cesta e que aceitam, às vezes, uma conversa, uma palavra de conforto, de como vai a família e as crianças aí na escola, e estão abertas a um diálogo, né? Então, nós temos dois tipos de abordagens, uma abordagem de discipulado e uma abordagem de evangelismo relacional, né? E nós precisamos de pessoas que se dispõem a uma vez no mês fazer uma visita a uma ou duas famílias. A gente vai pegar em um sábado à tarde, né, ou domingo à tarde, dependendo da sua disponibilidade, vamos visitar alguém. E aí, Léo, como é que é isso? Eu não sei, eu não estou preparado. Não tem problema, vem com a gente, porque vai ter treinamento, vai ter. Isso é algo assim que é um trabalho a conta-gotas com essas famílias, tá? É de impacto, mas ele é um processo de ir ali vez após vez e achando lugar naquela família, e nós vamos ter um espaço de capacitação, né? O pastor vai participar. Juliana, também estou contando contigo para ajudar com as experiências. Nós vamos ter pessoas capacitadas que vão trazer instruções, trocas de experiência e tempo de oração. Muita oração para mover esse momento. Se você tem vontade, vocação para trabalhar com discipulado e evangelismo, por favor, me procure. Vai ser um tempo, uma experiência muito legal. Estamos precisando de pessoas, tá bom? Muito obrigado. Então, já que eu vou falar como família, vou ficar em casa aqui, me sentir em casa, quero realmente falar com a família Bruschi.
Com a graça de Deus, nós estamos fazendo uma entrada que os irmãos perceberam que está quebrado. E eu estou aqui para pedir desculpa para você pela condição que a gente está recebendo e dizer que toda reforma realmente ela traz desconforto, traz bagunça, né? E isso é pertinente. Que nós, como família Brusque, nesse tempo de reforma, que a gente possa não vir para a igreja como usuário, mas como realmente parte do corpo, membro desta família, e que a gente possa, durante essa temporada aí, mais um domingo, 2, se alguma coisa está a desejar, que a gente não se comporte como usuário, né? Que a gente se comporte como membro da casa e, né, viabilize para que a gente possa... Estou aqui pedindo ajuda para que a gente possa manter isso aqui em condições de celebrarmos e de recebermos também nossos amigos. No próximo final de semana, nós teremos o Acampa Dentro. Nós vamos trabalhar para que o que a gente chama de rampa possa estar, né, sendo estruturado para que a gente não tenha aquele barro, não tenha aquilo ali nas condições que está hoje. Mas eu peço que na sexta-feira, se você puder fazer um contato conosco, quem sabe a gente precisa dar um gás aqui, um mutirão, para que os meninos possam ter um final de semana abençoado. Então, se você tem uma disponibilidade na sexta-feira de dar uma ajuda aqui, né, pela manhã, a gente não vai estar trabalhando, né, com a construção civil de manhã, então a gente vai estar preparando esse espaço e, se tiver muito serviço, esteja atento no WhatsApp da igreja, que a gente pode pedir um help e quem sabe você pode vir aqui nos dar uma ajuda, tá bom? É isso aí, sentadinho como estamos. Eu queria dizer a você que, de fato, essa casa é nossa. Vamos todos nós desenvolver com esse trabalho e a gente louva a Deus porque as coisas estão acontecendo. Vamos cantar e encerrar esse culto cantando para a glória do Senhor Jesus. E perseveravam unânimes no partir do pão e nas orações, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum, e tinham tudo, e tinham tudo, e tinham tudo em comum. Era a conduta de um povo especial, numa igreja santa, igreja sem igual, apaixonada pela sã doutrina, cheia de prodígios e sinais, e que crescia na simpatia, no amor a Cristo, nem o outro mais. Pão de casa em casa, alegria no Senhor, em cada alma havia temor, e dia a dia se percebia a presença viva do Senhor, que transformava e acrescentava os que eram salvos pelo amor. E perseveravam unânimes. Pode cantar comigo? E perseveravam unânimes. Mais uma vez. E perseveravam unânimes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você tenha uma boa semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Apesar de ter amigos por perto, aparentemente nada te faltar. Sem motivo algum